Da advocacia vai estar direcionando as palavras direcionadas pelo povo. Olá, minha gente, você que faz parte da Ordem dos Advogados do Brasil, na República Federativa do Brasil, vocês que fazem parte da Ordem dos Advogados de Moçambique, na República Federativa de Moçambique, você que faz parte da Ordem dos Advogados Portugueses, da República Federativa de Portugal, de Angola, Cabo Verde, de todos os países que falam da língua portuguesa, certo? Você que é advogado também da cidade de Jerusalém, de Israel, Tel Aviv, onde fica instalado a Universidade Hebraica de Jerusalém, de onde eu sou oriundo, por meio do Instituto de Estudo Bíblico de Israel, onde eu levo o nome de Advogado das Nações. Eu quero convidar vocês a refletir comigo sobre o patrono da advocacia. Aí você me pergunta, o patrono da advocacia, quem foi o primeiro advogado? Nós temos uma lei chamada, no Senado Federal, chamada Constituição da República Federativa do Brasil. Dá para ler aí, cineasta? Constituição Federativa do Brasil. Pronto, essa Constituição, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Aqui dentro dessa Constituição, que é a lei maior da República Federativa do Brasil, todas as demais leis têm que estar inserida na Constituição, ou seja, tem que obedecer às orientações que a Constituição determina. Diz assim, ó, no artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, o advogado é indispensável para a administração da justiça. Então, quem foi o patrono da advocacia? Ou vamos dizer bem, quem é o patrono da advocacia? Esse livro aqui foi escrito em 1988, então ele é muito novo para determinar por ele quem foi o patrono da advocacia. Mas a gente vai para 1930, onde foi criada essa empresa chamada Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, essa instituição brasileira que fiscaliza o ato de advogar no Brasil, os atos inerentes ao advogado que está inscrito na OAB. OAB significa Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para vocês que não sabem, talvez você seja de Portugal, de Angola, de Cabo Verde, tem uma organização que faz gerir o papel do profissional da advocacia em outros países de fala portuguesa, só que no Brasil é a OAB que fiscaliza essa profissão. Mas essa profissão já existe muito antes de 1930. 1929, alguém estava dizendo, porra, esse cara é maluco, eu quero criar uma organização para gerir advogados, a OAB, será que vai dar certo? E deu certo, porque na verdade o patrono da advocacia, ele nasceu muito antes de 1500. 1500 foi a data que o Brasil foi o quê? Descoberto por Pedro Álvares Cabral. Ele desmatou a Mata Atlântica, a mata que pertencia aos índios, e construiu um grande império pertencente a Portugal, e nasceu a República Federativa do Brasil, que antes era conhecido como Ilha de Vera Cruz. Mas antes nasceu a imprensa, a biblioteca, o livro propriamente dito escrito em papel, porque antes já existia a Torá, que era escrita em pergaminhos. A Torá já existia, mas a biblioteca, a imprensa não existia ainda. E lá na Torá fala sobre a lei, a primeira lei que foi
os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo do primeiro juiz. O primeiro juiz, nós sabemos que foi o próprio Deus dos judeus, o que nós chamamos de Adonai Elohim. Esse nome que está aqui na minha camisa. Dá para ver esse nome aqui, Cineasta? Dá, né? Dá. Significa Deus. Em hebraico, para o português, é Elohim. Eloheinu, como o próprio advogado falou. Elohim, Elohim. Lama sabachthani, que em português significa por que tu me desamparaste, meu Deus? Então, o que é que ocorre? O patrono da advocacia tem um nome. Em português podemos dizer Jesus Cristo, mas em hebraico é Yeshua HaMashiach. Está na primeira imprensa, na primeira biblioteca, ou seja, nós chamamos de Bíblia Judaica Completa. No Instituto de Estudo Bíblico de Israel, onde eu me formei, eu li um texto que está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João quanto? Capítulo 2, versículo 1. Leia na sua Bíblia, em sua casa, produzida por João Ferreira de Almeida, você vai encontrar a seguinte frase: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Nós temos um quê? Um advogado. Jesus Cristo, o justo. Advogado significa a pessoa que defende a justiça, a razão e a verdade. A pessoa que ensina o que é correto para que o seu cliente e a sociedade esteja atenta para não ser tratado de forma desumana, de forma degradante, não ser torturado, ou seja, para reivindicar os seus direitos, tanto na esfera de direito do consumidor, direito penal, direito previdenciário. Então, tem várias formas de nós conseguirmos um defensor para fazer valer os nossos direitos. E quem está no topo da Constituição, o profissional é quem? O advogado. Como diz lá na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 133, o advogado é indispensável para a manutenção da justiça. Então, pessoal, você já sabe quem é o primeiro advogado que existiu na Terra e existe até hoje. E o interessante é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é advogado até de quem já morreu. Tem direitos, pessoas que morreram, que foi violado pelo governo, por uma pessoa, não importa. Então, Jesus é o advogado também das pessoas que estão mortas. Jesus é advogado das pessoas que ainda irão o quê? Ser formado no ventre das mulheres que engravidarão. Jesus também é advogado das pessoas que estão sendo formadas, vamos dizer, do nascituro, das crianças que estão sendo formadas no ventre de uma mulher que se encontra grávida. Jesus também é advogado das crianças, dos adolescentes, dos homens e das mulheres. Ou seja, a defesa desse advogado é para quem? Para a humanidade. Por isso, Jesus Cristo recebe o título de advogado das nações, advogado do futuro, o primeiro advogado. Então, tem até uma canção gospel judaico-cristã que diz assim: não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto, eu posso descansar, eu posso confiar. Jesus está por perto. Para falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Para me defender diante do inimigo, tira a minha dor, para chorar comigo, para me defender diante de sua glória. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Aleluia! Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador.
minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, perfeito e fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, acredite, Jesus é o patrono da advocacia, foi o primeiro advogado a defender a humanidade, o seu semelhante de quê? Das injustiças sociais. Existia uma mulher mesmo que foi pega em ato de adultério, só que os sacerdotes, os acusadores daquela mulher, trouxe a mulher, mas não trouxe o homem que tinha adulterado com aquela mulher. E estavam prontos a enterrar aquela mulher até a cabeça e depois apedrejar aquela mulher. É assim que os muçulmanos fazem, né? A lei islâmica determina que uma adúltera seja apedrejada, seja a lei judaica também seja apedrejada até a morte. Mas o que é que ocorre, pessoal? Se uma pessoa mata alguém, essa pessoa se torna o quê? Se torna o quê, cineasta? Quando uma pessoa mata uma pessoa, ela se torna o quê? Se torna fugitiva. Assassina. Né? Se torna criminosa. Então, se aquelas pessoas apedrejassem aquela mulher na frente do patrono da advocacia, aquelas pessoas estariam cometendo o quê? Um pecado, um crime de assassinato. Então, nós temos que ter cuidado, por exemplo, a República Federativa dos Estados Unidos da América tem que tomar cuidado em fazer uma lei de pena de morte, porque a pessoa que está executando a pena de morte se torna o quê? Um criminoso, se torna um assassino, não é isso? Então, a lei de pena de morte, graças a Deus, na República Federativa do Brasil, está extinta. Não pode haver pena de morte no Brasil. E matar é crime. Então, o que é que ocorre? Aquelas pessoas não tinham consciência disso. A razão dela não estava falando. Então, precisou que a verdade, e na verdade o patrono da advocacia também é conhecido como a verdade que liberta, ele disse, veja na sua mente aí, se você não cometeu um pecado também, um desejo de matar alguém. Desejar matar alguém é crime, tá aqui na minha lei. Então o que é que ocorre? Quando aquelas pessoas viram que não poderiam apedrejar aquela mulher porque correria no crime de assassinato, elas foram embora. Jesus disse, aquele que estiver sem pecado, atire sobre essa mulher a primeira pedra. Logo, quando Jesus disse isso, a pessoa que estava sem pecado tornaria uma pessoa com pecado depois que matasse aquela mulher. Então aquelas pessoas foram todas embora e deixaram Jesus como o patrono da advocacia ali para socorrer aquela mulher e foram embora. Aquela mulher estava de cabeça baixa e Jesus disse, mulher, o advogado falou, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu para Jesus, disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus, como advogado, disse, eu também não te condeno. Vá e não cometa mais adultério. Vá e não peque mais. É isso que o advogado tem que fazer, pessoal. O advogado, como Jesus, tem que fazer isso. Orientar o seu cliente a não errar mais. Porque muitas das vezes o advogado tem que proteger um criminoso, uma pessoa que praticou um pecado, que praticou um crime, ou até um inocente mesmo. Mas às vezes nós temos que orientar o nosso cliente a não continuar no erro, para não acontecer coisa o quê? Pior. Porque nem sempre o advogado vai estar olhando aquela situação, né? Tendo condições de defender. Vai ter um momento que o advogado vai ser tirado e a pessoa vai ter que enfrentar a justiça sozinha. Então é isso, o nosso direito acaba quando nós cometemos um crime e o nosso advogado entra em ação quando a gente comete um crime, quando a gente comete um pecado. Por isso que Jesus é o quê? O patrono da advocacia. Você concorda, cineasta? Sim. Por que você concorda? Me diga aí. Porque o objetivo, o obstáculo, é o objetivo positivo. Apesar de todas as coisas, tem aquela tradução. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um pai a não ser por mim. Não é por força nem por violência, mas o raciocínio, o obstáculo é o pensamento
da própria pessoa para o prosseguimento da construção federativa do Brasil. do Brasil. Então, para você, você concorda que Jesus é o primeiro advogado? Primeiro advogado, maravilhoso, eterno e santificado. Aleluia. Então, primeiro antes santificar a Cristo como Senhor no seu coração, estando preparado para responder a qualquer que te pedir razão dessa sua esperança. Então, acredite. Hoje eu sou o Wellington Melo, advogado das nações, mas eu sou discípulo de Jesus, que foi o primeiro advogado das nações, tá bom? Estamos juntos até os céus, ficamos por aqui, pode apertar no vermelho de novo, conheça os nossos projetos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Google, a Ordem dos Advogados das Nações, certo? A nossa organização de direitos sociais. Estamos juntos até os céus, a nossa advocacia internacional da Ordem dos Defensores das Nações aqui no Departamento da Justiça no Brasil. Estamos juntos. Pode falar. No Conselho Federativo Espiritual, juntamente com Thomas Matos Rodrigues Almeida, juntamente com o Federativo também Ordem dos Advogados das Ordens do Advogado, principalmente também direcionamento do livro Federativa Brasileiro, direcionado, diretoria, no momento não se encontra, mas será direcionado depois, direcionado por poucas palavras e concentração brasileira. Amém. Estamos juntos até os céus. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos nós. Pode apertar no